Vamos falar um bocadinho mais sobre props, acrescentar mais alguns detalhes que podem ser importantes. Temos aqui o app view e temos o componente que vai ser child de app view. Então vamos colocar aqui o template, vamos colocar aqui o script, vamos colocar aqui um div, que é o nosso wrapper, e vamos copiar este código todo para este nosso componente. Okay? Então nós vamos ter aqui um parágrafo componente, componente child, e vamos ter aqui do outro lado o componente principal. Vamos aqui colocar isto desta forma, assim, ok, componente principal. Portanto, se nós formos agora verificar aqui, o que vai acontecer é o seguinte: só temos ainda o componente principal porque nos falta fazer a importação do componente child. Então, para isso, vamos fazer aqui um import componente from components barra componente. E agora vamos defini-lo aqui dentro, components. Vamos colocar aqui, então, o registro app componente é igual a componente. A partir deste momento eu posso passar a utilizar então aqui o app componente e passo a ter então os dois elementos a serem apresentados de forma correta. Vemos então aqui no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, a utilização de props. As props, definidas desta forma, vão a expor, por exemplo, valor 1. O valor 1 é o nome da variável, vamos lhe chamar assim, ou da propriedade, que vai ficar exposta para poder ser alterada. Já vimos também no vídeo anterior que nós podemos utilizá-la depois aqui dentro de funções, chamá-la com o this.valor1 e alterar o seu valor, tratar o seu valor, etc. No entanto, há outras formas de nós podermos definir as propriedades, e já lá iremos. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte: se eu quiser passar um valor, eu vou definir aqui um data. Data vai ser igual a uma function que vai devolver, vai fazer um return de um objeto. Vamos lhe chamar aqui, por exemplo, o nome João. Vamos colocar aqui a vírgula. E se eu quiser então fazer o vbind, vou fazer aqui um vbind com o valor 1, que é a variável que está aqui exposta e que vai ser igual a nome. Ok? Então, tecnicamente, o que vai acontecer, elas ficam ligadas. Se eu for agora verificar aqui, vamos aqui refrescar, e aparentemente nada disto está a funcionar. Porquê? Bom, vamos ver o que é que aconteceu aqui. Vamos ver aqui ao nosso terminal. O terminal não diz que haja qualquer problema. Nós temos aqui o valor 1, mas o valor está a passar, só não está a ser apresentado. Então, eu vou colocar aqui o P, interpolação de strings, e vou colocar aqui valor 1. Ok? Então agora, se eu regressar aqui, já temos então o valor a ser passado. Agora imaginem o seguinte: se eu quiser, por exemplo, obrigar aqui o meu sistema passe uma string e não um valor inteiro, vamos imaginar aqui o seguinte, que eu aqui, em vez de definir nome igual a João, eu defino nome igual a 100. O que vai acontecer é que eu passei de uma string para um valor inteiro. No entanto, o sistema não estranha e continua a funcionar. Então eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que se chama a validação de props, neste caso. A validação de propriedades é feita de uma forma diferente. Então, em vez de definir as propriedades desta forma, eu vou defini-las como sendo um objeto. E neste objeto, eu vou colocar em primeiro lugar o nome da minha propriedade, valor 1, e vou dizer que ele próprio vai ter as suas características. Uma das características que nós podemos definir é o type. E se eu definir que aqui o type é string, o que vai acontecer aqui é o seguinte, reparem. Eu vou ter aqui o 100 a funcionar, mas vou ter um aviso. E ele diz-me que é uma propriedade inválida. Porquê? Porque o type check falhou para a propriedade valor 1. É expectável que seja uma string,
com o valor 100, por exemplo, mas o que acabou por obter foi o valor numérico com o valor 100. Então o que é fundamental aqui perceber? É que com esta validação nós não vamos colocar em risco o funcionamento da nossa aplicação no que diz respeito a um crash, mas vamos poder, na fase de desenvolvimento, ter a certeza absoluta de que o valor que está a ser passado é do tipo correto. Mas há mais, nós podemos, por exemplo, dizer que é obrigatório que este valor seja passado aqui com o VBind. Eu vou simplificar aqui o VBind desta forma. Okay? Então eu vou colocar aqui o João e neste caso não temos qualquer problema, não temos qualquer erro. Eu vou aqui refrescar, eu passei uma string, está ali apresentada a string João, e eu aqui tenho na minha propriedade valor 1 tem que ser do tipo string. Mas se eu colocar aqui uma vírgula e disser que required é igual a true, eu estou a dizer que esta propriedade é obrigatória. Obrigatória onde? Bom, ela é obrigatória aqui quando eu uso o meu componente. Ora, o que é que isto significa dizer? Reparem, neste momento não tenho qualquer problema. Porquê? Porque eu estou a passar o valor daquela propriedade, mas se por algum motivo eu eliminar isto que aqui está, então porventura vamos ter aqui um problema. Reparem, o valor não foi apresentado, obviamente, porque não existe, okay? Eu não o passei para o interior do meu componente, mas ele diz-me aqui um aviso, missing required prop, isto é, está em falta uma propriedade que é requerida, que é obrigatória, e que se chama valor 1 ainda por cima. E isto acontece aqui porque nós estamos a utilizar o mecanismo que nos permite ter outputs de erro na consola das nossas ferramentas de programador. A validação pode inclusive ir mais longe. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Por exemplo, eu vou retirar daqui o required. Se eu retirar daqui o required, não temos qualquer problema. O meu componente pode ser utilizado desta forma. Porquê? Porque eu não sou obrigado a ter que passar um valor para aqui. Claro que vou ter ali um problema, é que eu não tenho como apresentar valor. Então vamos ver qual é o comportamento da minha aplicação. Reparem, eu vou aqui refrescar. Não tenho qualquer erro, mas uma vez que eu não passei o valor de valor 1, ele não é pura e simplesmente apresentado. Existirá aqui, eventualmente, mas não está a ser apresentado. Mas eu posso dizer que ele tem um valor por defeito, por exemplo. Então eu vou colocar aqui default, e uma vez que estou a falar, não é aqui, peço desculpa, mas sim aqui dentro do componente, na validação, eu vou colocar aqui um valor por defeito. Default. E agora, obviamente, obedecendo ao mesmo tipo, vou colocar aqui João Ribeiro, por exemplo. Então, o que é que isto significa dizer? Que valor 1 vai passar a existir porque, por defeito, tem este valor, mesmo que eu não o passe por aqui. Porque também não faz sentido estar em simultâneo o required e o default. Porque se ele é requerido e tem o valor por defeito, então ele vai ter sempre este valor. Então, reparem o que é que acontece. Cá está, então, João Ribeiro. É evidente que, nesta circunstância, ele tem o valor por defeito, mas que pode ser alterado se eu colocar aqui um bind de valor 1 ser igual a nome. Nesta circunstância, já não vamos ter o João Ribeiro, mas vamos ter simplesmente o João. Portanto, é muito importante que vocês tenham em atenção que existe esta possibilidade de nós podermos definir as propriedades com validação para tornar a nossa aplicação mais consistente. Aliás, existe inclusive a possibilidade de nós podermos tornar mais complexa esta validação, uma vez que, por exemplo, valor 1 pode ter mais do que um tipo. Ok? Eu não vou estar a especificar agora isto muito, porquê? Porque poderá já ser demasiado complexo, mas existe de facto a possibilidade de definir que type poderá ser do tipo string ou do tipo array, por exemplo. Então, neste caso, nós vamos ter a propriedade valor 1 que pode simultaneamente receber valores do tipo string ou do tipo array. O que quer dizer que isto que aqui está é válido, mas também seria válido termos aqui um array em vez destes elementos. Bom, eu espero que não tenha sido demasiado complexo. Eventualmente eu não vou estar a produzir muito mais informação neste momento sobre mais detalhes
das próprias no que diz respeito à validação, porque pode se tornar complexo. Vamos, no entanto, no próximo vídeo avançar mais um bocadinho no estudo do Vue.js.